então nós agora vamos falar de um assunto que me apaixona sempre, que tem a ver com as grandes questões do mundo, da fé, daquilo que é, enfim, a tradição. Estamos quase na Páscoa, não podemos falar destas coisas tão perto da Páscoa. Mas antes, podemos aqui lançar alguns tópicos de discussão, porque há aqui um homem, que é este, Luís Miguel Rocha. Escreveu um livro que se chama A Mentira Sagrada. Ui. E este livro vende que nem papo secos. E não é o primeiro. E não é o primeiro. Este senhor está editado nos Estados Unidos. Quantos países? Mais de 30. Mais de 30. O que é que este homem fazia na vida? Era câmara na televisão. E agora o mundo inteiro conhece. Um aplauso para ele, Luís Miguel Rocha. Já tinha começado a fazer confusão num outro livro que ele escreveu chamado O Último Papa. Portanto, Luís Miguel, apaixonadíssimo pelas questões da Igreja, é isso? Sim. Então porquê? Há histórias que têm que se contar. Mas, acima de tudo, eu gosto de... Eu monto um espetáculo para o leitor, quero que ele se divirta e, ao mesmo tempo, aprenda um pouco de história. Um pouco de história, Luís Miguel. Portanto, é católico? Não, neste momento não. Neste momento não gosto. Na fase da dúvida. É a fase da dúvida. Bom, o Luís Miguel é um homem que tem, de facto, tem o mérito de nos desassossegar, porque tudo o que está aqui dentro é altamente verificado, não é? Porque, por exemplo, neste livro temos como protagonistas, entre uma série de personagens que aqui andam, o próprio Papa. Sim. Aquele lindão daquele secretário particular. Como é que ele se chama, o secretário? Jorge. Como é que se chama? Ele parece o Jorge Clooney, mas não é o Jorge Clooney. Jorge. É o Jorge. É um homem lindíssimo. Ai, que fé que aquele homem suscita logo. O padre João Caniço, não leva mal. Do Papa Os padres também são pessoas, não é? Eu estou-me a sorrir. Ora, um aplauso para o padre João Caniço, velho amigo que vem aqui hoje ouvir umas provocações, não é, padre João Caniço? Bom, portanto, estas pessoas existem. Portanto, é uma grande responsabilidade envolvê-las numa ficção. Mas isto é ficção ou realidade? É um livro sobre um desconhecido. E o desconhecido é o Jesus histórico. O teológico toda a gente conhece, a Igreja faz o seu trabalho divulgando há 2000 anos. E o Jesus 2011. histórico... Sim, ou 1800, não sabemos. Não sabemos, sim. E o Jesus histórico é totalmente desconhecido. Portanto, isso significa que existe uma discrepância entre a verdade e aquilo que foi a construção religiosa à qual todos nós estamos ligados, culturalmente. Eu, em termos de Jesus teológico, dou todo o caminho aqui ao seu padre, que fazem o trabalho de divulgá-lo há imenso tempo. O Jesus histórico começou a ser estudado em meados do século XVIII, em que se começaram a olhar para as fontes históricas, e inclusive para a Bíblia, sem incluir fatores religiosos, teológicos e, claro, sem incluir a infalibilidade bíblica. Ó, Sr. Padre João Caniço, leu isto, A Mentira Sagrada? Li alguma coisa. Leu alguma coisa. Então, o que lhe parece? Divertido? Bem, eu gostava de falar porque tu estás a dizer uma série de coisas. Sim. Que são tudo meias verdades. Então. Por exemplo, tu perguntaste ao nosso amigo Luís se tudo que o grande drama é que tudo o que aqui está é verificável. Sim. E depois, a seguir, perguntaste se isto é um romance, é ficção, e ele não respondeu claramente. Mas tudo o que está escrito nesse livro é da cabeça deste senhor e tem todo o direito de escrevê-lo. Não, é da cabeça deste senhor e tem todo o direito de escrevê-lo. Agora, há verdades absolutas sobre este tema. Tudo o que está escrito neste livro, não me diga que renega o que escreveu aí. Não. Tudo o que está escrito no livro... Não há verdades absolutas sobre o tema de Jesus. Não há verdades Mas absolutas. não é isso que eu estou a dizer. Tudo o que está escrito no livro, ele é o autor do que está escrito. Bom, usa nomes como Jesus Cristo, usa nomes como o Papa, como a Júlia disse, tudo. Mas depois, ao baralhá-los, ao fazer a história, a ficção, como ele diz, faz uma fonte recreativa, coloca bem faz o espetáculo. Faz o espetáculo, exato. Espetáculo para os espectadores que Porque muito mérito tem. O Luís escreve muito bem. O livro lê-se com muita avidez. Envolve-nos. Sim, dá gosto de ler. Eu não li todo, mas li bastante e dá gosto de ler. Agora, isto é uma fabulação, um romance. E o engano, a meu ver, e eu estou a dizer honestamente, eu digo que é um engano. O engano é este. É que o Luís diz frases e atira coisas que não têm a mínima coisa de provar. Coisas concretas da minha vida, que eu sei,
Dos jesuítas conheço eu, estou cá nos jesuítas há 52 anos, portanto sei bem como é, e o que ele escreve sobre Santo Inácio de Loyola não tem a mínima, não tem algo mais essencial, porque diz que é portador de um segredo e coisa assim. Isso é uma coisa... Para si é mentira, nunca ouviu falar essa coisa. Eu não falo de mentira, eu digo, não consegue provar nunca. Eu nunca vi... O que é que diz do Santo Inácio de Loyola? Desculpa. Mas o homem tem de retorquir, Pacho Caniço. Mas eu estou-te a acabar uma frase. Estou a acabar. Começamos a discutir. Eu estou habituado a... Chamaste-me aqui. Certo, estou a acabar. Amanhã está toda no ar. Claro. Por causa disto. Tens que me deixar ouvir dizer duas coisas. Então vá, então cabe lá a primeira. Eu penso que é importante o que estou a dizer. Fui chamado cá como tal. Não foste aí à rua buscar uma pessoa qualquer. Portanto, tenho que justificar por estar cá. E eu digo, ele pode dizer o que quiser. Eu escrevo um romance, digo o que quiser. Agora, se quer apresentar isso como uma história e provada, não pode. Tem que o provar. Porque ele diz assim, isto é um segredo, o maior segredo guardado na história da humanidade. E uma mão amiga fez-me ver. Há 35 anos. Já tem mas não é o primeiro escritor, aliás. Há outros... este prestígio. Depois disse, escrevi este livro 7 meses. Uma investigação histórica que me levou 1 ano. Eu estou habituado a ver historiadores a falar. Eles dizem, ando há 40 anos a investigar este assunto. E não chegam a conclusões absolutas. Desde a história de Cristo, dizer que Cristo não ressuscitou, que Cristo não nasceu em Belém. Não acreditei nada Pode-o disso, dizer. Não, filha, pode-o dizer. Até pode dizer as coisas que tu disseste no princípio, que não são nada verdade. Por exemplo, dizer... O seu padre está aqui a defender o Jesus não estou a defender e faz muito bem, nada. Mas o Jesus histórico não tem absolutamente nada. Ora, era para aí que eu queria ir, porque há algumas coisas que diz aqui que me surpreenderam. Portanto, uma das que diz aqui, por exemplo, que tem a ver com essa definição do Jesus histórico, é que o Jesus, afinal, não era filho de um carpinteiro, não pertencia a uma família humilde, cujos desígnios de Deus... É muito fácil de perceber. Se Jesus era herdeiro de David, como é que podia ser filho de um carpinteiro? Então José também tinha que ser nobre, tão simples como isto. Mas como diz aqui o padre João Caniço, conseguiu provar isso? Mas eu não preciso de provar. Não precisa de provar. Não precisa de provar, diz que apetece. Não, mas uma das coisas que... É que assim não pode dizer que é historiador, nunca. Qualquer historiador que esteja a ouvir... Estou aqui como historiador, atenção. Está a dizer... É verdade, também ele não está aqui como Mas também não está como religioso, porque diz logo à partida que não tem nada a ver com o Cristo religioso. Só com o historiador. O Jesus histórico é totalmente desconhecido. Totalmente desconhecido. Mas então conte-me lá quem é este desconhecido. O Jesus histórico, porque a Bíblia é usada... Os historiadores usam a Bíblia como fonte histórica e não como texto sagrado. Portanto, há coisas que se tem que tirar, tem que terem atenção. As leis da época, e tudo mais. as tradições, os costumes. Por exemplo, há coisas que nunca poderiam ter acontecido. Como por exemplo? Por exemplo, Jesus é detido à noite no jardim de Getsemane. Não é verdade? E quando é que é levado? Para a casa do sogro de Caifás. É uma reunião do Sinédrio? Não pode ser. Porquê? Porque o Sinédrio não reunia depois do pôr do sol. Era contra a lei judaica, era ilegal. Estavam a jantar. E o Sinédrio tinha um local para se reunirem, que era o templo. Era o templo, certo. Mas, portanto, não precisavam, não fariam nunca uma coisa destas. E o que, neste caso, os académicos, desde meados do século XVIII, colocam em causa, ou não é colocar em causa, porque aqui não há verdades absolutas. Portanto, o que a Igreja diz, diz, faz o seu trabalho. E contra isso, nada. Certo. Agora, tem que se dar lugar também à história e aos historiadores e à dúvida. Há várias perspectivas. Certo. Há várias perspectivas. A Igreja não aceita, está a fazer o seu trabalho e tem que o fazer, está a defender-se. Luís, por outro lado, isto não é o primeiro livro que abre a possibilidade de o grande público, com fé ou sem fé, de começar a ler sobre a história de Jesus Cristo para além da Bíblia, não é? Portanto, o Dan Brown foi o primeiro mais mediático a fazê-lo, com o Código da Vinci e com livros que se seguiram. E depois houve uma invasão nas livrarias de livros deste ano. Portanto, qualquer pessoa com alguma pesquisa pode pôr em causa a vida de Jesus Cristo, da mãe de Jesus Cristo, desta história toda, não é? Agora, isto é puro entretenimento ou um escritor como Luís quer efetivamente abalar as raízes da Igreja e da fé das pessoas? O Vaticano é um Estado fechado. E as pessoas querem muito ver o que é que se passa lá dentro.
E o livro começa justamente assim, não é? Portanto, é e dado nós ao conseguimos. Papa Bento XVI um segredo que todos os Papas têm que conhecer a partir do momento em que são Papas. Ontem foi Não, a é a história, estou a falar só da história do Eu li, livro. mas como é que prova que é dado? Eu aqui não estou para provar nada. É romance puro. Ontem foi o romance, lançamento mais do nada. livro no Palácio Foz com o José Rodrigues dos Santos. Ele disse uma coisa muito interessante. Em ficção pode-se dizer mais verdades que em jornalismo. Isto é verdade. Mas isso significa que... Mas aqui volto à questão essencial, porque muito do sucesso do Luís Miguel tem a ver com as verificações das fontes, da investigação que é feita. Tem pessoas, tanto quanto eu fui informada, tem pessoas pelo mundo inteiro a fazer... Em Itália, nomeadamente. Em Itália, é só em Roma, pronto. Mas que consegue trocar informações, mas que em Roma, concretamente, e em Itália, eu não sei como é que sabe tantas coisas do Vaticano. Como é que sabe tantas coisas do Vaticano? Já lá foi? Já, claro Eu também que já lá fui ao museu, fui a Capela Sistina, agora não fui a mais lado nenhum. Claro Já foi a outros sítios lá dentro? Já fui, olha, no mês passado fui recebido pelo Cardeal Saraiva Martins. Sim, e Estive então? na casa dele Sim. e estivemos a conversar. Ele teve-lhe a mostrar os segredos? Estivemos a falar do Papa, teve-me a mostrar todas as ofrendas, tivemos uma agradável conversa. E como é que tem essa proximidade? Porque é reconhecido nesse meio, porque Obviamente, quando as pessoas vão a Roma comigo, eu vou levar 2 leitores em junho a Roma para fazerem o trajeto da Mentira Sagrada, fazer uma visita guiada. Vão, por exemplo, ao Vaticano ver coisas que mais ninguém vê, que os turistas não veem. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho conhecimentos no Vaticano, tão simples como isso. O padre João Caniço vai fazendo assim com os olhos. Mas o Vaticano precisa destes livros. Agora fala, O Vaticano Deixa-me falar. precisa destes livros. Qualquer português, qualquer senhora que está aqui a assistir, ou nossos ouvintes, se um dia chegar a Roma e conhecer alguma pessoa lá que lhe pergunte, quero falar com o Sr. Cardeal Saraiva Martins, o Sr. Cardeal Saraiva Martins aceita-o perfeitamente. Não tem problema. Ele é uma pessoa simples. Convida-me para almoçar como é que eu, Luís Miguel Rocha. É uma pessoa muito simpática. O Luís não é a mesma coisa. O Luís é uma pessoa que escreve livros, é uma pessoa que está interessada em investigar sobre certas coisas. Agora, como dizia aqui... Mas eu não vou lá para investigar, eu não vou investigar a vida do Mas agora o padre João Cardeal. Caniço acabar. Como dizia a Ana, perguntava, pode uma pessoa pôr em causa, mas depois de uma investigação séria. O meu problema é esse. É porque muitas afirmações, Luís, desculpa, não és tu. Eu li o livro e as afirmações que estão aí, está numa corrente atual. Atualmente interessa pôr, às vezes a gente dizia antigamente assim, a Igreja dá sempre notícia no jornal. Quando estava nos jornais dizia, a Igreja dá notícia. Se for misturado padres com sexo, mais notícia, primeira página. Se for padres, sexo e dinheiro, mais ainda, anúncio na televisão no dia anterior. Agora é dizer que Jesus não foi aqui. Depois, não é isso. Bem, eu li alguns capítulos e não há sexo, mas há claramente interesse em dizer que os padres... não vamos entrar por isso. Há um aspecto mundano associado Fique só por isto. Fique só por isto. Se for uma investigação séria e se quer chamar história, não é isto que está aqui. Se for uma investigação... romance, ficção, para quem quiser ler um livro escrito por um autor que escreve bem, maneja bem, tudo bem. Agora, pensar que isto... Agora é uma verdade escondida há milhares de anos. Não concorda. Muito bem. Estamos a falar de Jesus Cristo. Não estou a defender nada. Estou a terminar a conversa. Estamos a falar de Jesus Cristo. Falar de Jesus Cristo, da vida dele, por aí fora. De repente entra... Pode-se falar, não é? Claro que pode, tu sempre. Quem dera que se falasse mais. Pode-se explicar, até variar, até... contextualizar a época. Eu proponho que vocês continuem essa conversa. Não, desculpa, deixa-me acabar a frase. Termina. Deixa-me acabar a frase. Pronto, estávamos a falar de Jesus Cristo e determinadas coisas. E logo assim viemos para o Vaticano e para os arcanos do Vaticano, os segredos do Vaticano, essas coisas todas. Uma coisa nós cristãos, eu também era bom que fizéssemos isso, uma coisa é a verdade de Jesus Cristo, da Santíssima Trindade, encarnado, e muitas coisas que a fé nos dá, que não são históricas, ou que a história não vai, porque os conceitos de história antigos não são nada a ver com os conceitos de hoje. Outra coisa é agora vermos... Tem mesmo que fazer um ponto final na sua frase. Porque isso parece um parágrafo muito grande. Tenho imensa pena, mas quero agradecer-lhe ter vindo, a si e ao Luís Miguel. Já muito obrigada. A versão norte-americana para oferecer ao... Ele vai gostar, ele era inglês. Muito obrigada, muito obrigada. Luís Miguel e o padre João Caniço, muito obrigada.